Então, oi, pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer a todo mundo que está presente com a gente hoje aqui no sexto e último encontro do seminário O Mapa dos Desafios para o Estado de São Paulo, desenvolvido pelo Coletivo 660, em parceria com a Ação Educativa. Muito obrigada também a todo mundo que acompanhou a gente nessa jornada. Esse já é o sexto encontro, então já tivemos 5 outros, com diversos especialistas em muitos temas, como a Ana Cláudia Teixeira, que conversou com a gente sobre gestão participativa no primeiro encontro, até a Débora Dias, que falou com a gente sobre desigualdades, o Ricardo Rodrigues, que veio conversar com a gente sobre agricultura. Então, muito obrigada para todo mundo que participou com a gente, que enviou dúvidas, comentários. E hoje também ficamos aqui abertos para receber suas dúvidas e comentários via o chat de comentários do Facebook, fiquem à vontade para escrever. E hoje a gente tem a presença do José Alves e do Sérgio Amadeu. Queria agradecer muito aos nossos convidados que toparam participar hoje para conversar com a gente sobre educação, juventude e tecnologia. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Queria convidar primeiro o José Alves para falar, e nossa dinâmica vai ser assim: vão ser 30 minutos de fala para o José Alves, depois 30 minutos para o Sérgio Amadeu, e depois nós teremos um bloco que vai ser de perguntas e de comentários. Então, nesse bloco, nós vamos ler as perguntas e comentários de vocês. O José, ele é professor associado na Universidade Federal de São Paulo, do campus Diadema, e professor orientador do programa de pós-graduação em ensino de ciências de matemática da Unifesp. Ele é licenciado em Física, mestre em Ensino de Física e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Ele faz pesquisas na área da adolescência e educação, tem orientado diversos estudantes em vários níveis de ensino com diversas publicações na área. Ele foi professor de educação básica por mais de uma década, tendo atuado nas redes estadual e municipal de São Paulo. Foi diretor-geral de orientação técnica da Secretaria Municipal de São Paulo e consultor da Centec-MEC para o ensino médio. Ele é membro da REPU, a Rede Escola Pública e Universidade. Então, José, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Pode iniciar a sua fala. Gente, muito boa tarde. Quero agradecer enormemente o convite. Eu acho que é uma responsabilidade grande falar sobre esse tema para um grupo tão qualificado, socialmente falando, né, e para entidades que prestam serviços da mais alta qualidade para a nossa sociedade. Então, quero agradecer a todos e todas aqui presentes, dar o meu boa tarde, em especial agradecimento ao professor Sérgio Haddad, e espero que vocês nos mandem perguntas, boas perguntas, para a gente discutir esses temas tão interessantes e apaixonantes que a gente tem na nossa sociedade, em particular a discussão de adolescência e juventude. Bom, eu quero começar dizendo um pouco da minha formação, para poder entender como é que eu fui cair nessa área, né? Então, eu me formei em Física, sempre trabalhando na área de ensino de Física, ensino de Ciências, mas já era professor da rede estadual desde os anos 90, metade dos anos 90, na região do Jardim Ângela, que sempre foi muito efervescente do ponto de vista cultural e social, enfim, e eu sempre estive muito ligado a esses movimentos, né, até porque era professor daquela região, da rede estadual e da rede municipal. E aí depois eu tive outras experiências no nível do MEC, né, participando de experiências inovadoras em ensino médio, e aí eu fiquei com a sensação de que a gente precisava discutir mais adolescência e juventude com os professores, com os sistemas de ensino, né, e aí migrei assim, de foco de pesquisa para discutir adolescência e juventude, né, e aí fui fazer meu doutorado nessa área. E o que eu investiguei no doutorado, né, investiguei uma escola estadual de ensino médio fundamental 2, da região de Jardim Ângela, que era muito amada e querida pelos adolescentes de lá, e que tinha também ótimos índices de aprendizagem, enfim. E aí foram 4 anos muito intensos dessa discussão de juventude, de pesquisas na área, e contatos com outros pesquisadores da área, né? E aí depois migrei completamente, embora faça trabalhos também na área de ensino de Física, oriento muito mais na discussão de adolescência e juventude, porque entendo que é uma coisa muito importante assim, para a gente entender. Bom, feito esse prólogo, eu acho que uma coisa inicial que a gente precisa ter ideia é o que é adolescência, o que é a juventude, para a gente poder pensar, ao final aí da minha fala, sobre políticas públicas voltadas nessa área. A primeira característica assim, muito importante da discussão de adolescência, pelo menos do ponto de vista do que dizem todas as pesquisas até agora, é de que é um conceito
jovem, novo, né? Que surgiu aí no final do século XIX, começo do século XX, quando, para viver adulto, para ser adulto, né, para ter uma vida adulta, precisava ter muito mais preparo do que o que se costumava ter até então. Veja, do ponto de vista formal, né, até quando já se sentia que o corpo estava prestes a desenvolver capacidades reprodutivas, né, já se casava, né? Os empregos quase sempre eram relativamente, os empregos eu não diria, mas as ocupações, os trabalhos eram relativamente fáceis de serem aprendidos, então o sujeito migrava assim para um determinado lugar, aprendia com o mestre, ou vivia-se da fazenda, da agricultura, enfim. Tinha-se trabalhos muito mais fáceis de serem colocados. E além da vida afetiva, ser relativamente mais simples, né? Os casamentos, ainda que muito complicados, eram para a vida toda, né? Os papéis sociais são muito bem definidos, você tinha muita opressão, uma série de coisas, mas a vivência era em si mais fácil. Com o advento da Revolução Industrial, por exemplo, com o advento, sobretudo, da modernidade, né? Em que, para viver em sociedade, você precisava ter muito mais conhecimento, seja conhecimento acadêmico, conhecimentos de natureza de formação profissional, ou seja, de conhecimento, inclusive, para você constituir-se como sujeito, ou constituir-se um projeto de vida afetivo, viver a sua vida afetiva, a sua vida amorosa, viver em sociedade, foi ficando de tal maneira mais complicado que houve uma necessidade cada vez mais premente de retardamento da entrada do sujeito no mundo adulto. Esse retardamento não é feito sem algum tipo de sofrimento, muito pelo contrário, né? Quer dizer, passa-se a ter uma violenta opressão, até de certa maneira, da vida sexual, que é considerada como não ideal ainda, ou não, o sujeito não está pronto para vivê-la ainda, e aí eu estou falando do começo do século XX, até uma necessidade de você ter muito mais escola para essas pessoas, porque as demandas sociais eram muito mais exigentes, até você ter também discussões e consolidações de novos valores de natureza afetiva, para discutir casamento, para discutir afeto, para discutir uma série de outras coisas que vieram aí, sobretudo, depois da metade do século XX. Né? Então, você tem todo esse quadro que faz surgir a necessidade de você ter um momento a mais para o sujeito. Nesse período também, passa-se a ter, de certa maneira, um reconhecimento da infância como alguém que merece ter reconhecimentos específicos, né? Porque até então, a literatura registra que o sujeito que era da infância era alguém que estava lá esperando para crescer, não era para ter grandes preocupações, né? Então, você passa a ter o reconhecimento da infância e você passa a ter o reconhecimento de uma coisa chamada aí pré-adultícia ou adolescência, tem vários nomes para isso, e aí começam a surgir trabalhos em torno disso. Então, desde o Hall, que escreve o primeiro livro conhecido aí no mundo ocidental sobre adolescência, até Freud passa a discutir bastante esses elementos. O próprio Dostoiévski, que o Freud dizia que era o maior psicólogo do mundo, escreveu um livro também chamado O Adolescente, que é um clássico, que também já pegava um pouco dessas questões que estavam colocadas à época, né? E então você passou a ter uma série de estudos específicos sobre adolescência. Só para falar, e juventude, só para falar um pouco mais sobre isso, também havia uma situação de pouco emprego, né, pelo menos hoje. Então, de certa maneira, ainda era, além de tudo, muito conveniente você deixar os sujeitos demorando para entrar no universo do trabalho, porque você tinha uma limitação também desse tipo. Bom, as pesquisas sucessivas que foram feitas no âmbito da adolescência, e aí já estou me alongando por um período maior, né, vão apontar alguns elementos clássicos, típicos dessa idade. Por exemplo, a primeira coisa é de que há um termo cunhado por quase todos os estudiosos do tema, em especial de natureza psicanalítica, uma crise de identidade, em que o sujeito sente que há uma necessidade de constituir-se como indivíduo, né, mas também constituir o seu projeto de vida afetivo, quer dizer, que tipo de marido, esposa, amigo, filho, etc., ele quer constituir, e um projeto de vida profissional, né? Qual o tipo de emprego, qual é o tipo de ocupação que ele pretende ter, que não é uma decisão fácil no mundo contemporâneo. Essa crise de identidade passa também, segundo os estudiosos, por experimentações de papéis, né? Por uma queda
ou pelo menos um certo desapego dos valores familiares aparentemente mais consolidados. Então, é o que a psicanálise chama de luto dos pais. Há um momento da sexualidade colocada sobre um outro ser, né? A sexualidade já é vista como algo inerente desde o nascimento do ser humano, mas ela é colocada como por um outro ser, complexificada, né? E que o sujeito também se vê na tarefa de desenvolvê-la, né? Um dado que é o mais chocante de todos, a meu ver, e que tem sido corroborado até por áreas não tão psicanalíticas ou psicológicas, mas até ligadas de caráter biológico mesmo, neurobiológico, que é o fato de que o sujeito adolescente, ou sujeito jovem, daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre a juventude, ele seguia fundamentalmente por elementos emocionais. Então, prepondera sobre ele os elementos emocionais. Então, é o gostar do outro, ou ter raiva do outro, é o gostar do conhecimento, ou ter raiva daquele conhecimento, é ter o tédio. Isso, do ponto de vista do cérebro dele, né, é dominante. Isso significa que, por exemplo, um conhecimento absolutamente técnico, desprovido de emoção, colocado por esse tipo de sujeito, costuma naufragar, ou pelo menos todas as pesquisas mostram que naufraga. Então quer dizer que o sujeito sempre vai mal numa prova porque não gosta? Não, quer dizer, o motor que vai fazer estudá-lo para uma prova, ou participar de uma atividade em grupo, pode ser o medo da rejeição, pode ser o medo de não dar conta, mas dificilmente é uma questão de natureza puramente racional, né? O que prevalece são os elementos emocionais. E aí você pega desde um dos maiores estudiosos da adolescência do mundo, que é o francês, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, o Jamet, Philippe Jamet, até Mônica do Amaral, até Erickson, até todos esses grandes estudiosos da adolescência vão apontar isso como um elemento fundamental. E aí, como esse processo da discussão da emoção é um elemento fundamental, né, para você fazer um processo educativo de adolescente, coletivo ou individual, uma coisa fundamental é construir vínculo, quer dizer, construir relação de confiança, para que ele tenha uma série de boas referências para constituir o seu futuro. Essa referência podem ser as pessoas, pode ser o conhecimento, pode ser um grupo, um coletivo, por exemplo, uma motivação política, um artista, pode ser um esportista, pode ser uma série de outros elementos, ou todos eles somados, né? Isso tudo vai fazer com que ele tenha elementos para resolver a sua crise de identidade e construir o seu projeto de vida afetivo e profissional. As discussões que são mais relacionadas à juventude, elas vão ser feitas discutindo, por exemplo, condições de trabalho, violência, as condições que localizam o sujeito dentro de uma sociedade, por exemplo, dividida em classes, dentro de uma sociedade política, acima de tudo. E aí a gente tem várias discussões sobre a juventude relacionadas a essa discussão de natureza sociológica, né? Então, as discussões de adolescência são muito mais relacionadas à psicologia, enquanto as discussões de juventude são muito mais relacionadas à própria sociologia. E aqui eu queria fazer, assim, a última coisa que eu quero falar sobre isso é sobre os conhecimentos trazidos pela neurociência, em todos os lugares do mundo, sobre o cérebro adolescente. Então, por exemplo, uma das características fundamentais do cérebro adolescente é que ele, nesse período dos 10, 11, 12 anos, juntamente com a puberdade, todo o desenvolvimento da capacidade reprodutiva, da sexualidade, enfim, há uma limpeza de sinapses. O que quer dizer isso? O cérebro simplesmente armazena todo o conjunto de informações que o sujeito adquiriu na sua primeira infância, para que sejam criados novas informações com as quais o sujeito terá que lidar ali ou não. O problema desse processo todo é que quando você faz isso, né, quando o cérebro faz isso, ele costuma apagar, por exemplo, o que dava prazer para aquele cérebro. Então, por exemplo, brincar com os amigos, ou brincar de boneca, ou brincar com os pais, que era uma coisa que dava muito prazer, um determinado brinquedo, simplesmente some e não fica nada naquele lugar. Nada que caracterize um prazer igual. Então, é o que a neurociência chama de uma queda aí do sistema de recompensa. Que para você obter o prazer que você tinha na infância, você precisa ter novas coisas, quase sempre num patamar de muita emoção, de muita intensidade, porque o teu cérebro está desarticulado em relação a isso, desequilibrado em relação a isso. E aí você tem como consequências um sentimento premente de tédio, né, porque nada do que a gente tem socialmente
é realmente muito relevante, ao mesmo tempo que você fica extremamente suscetível a situações de risco. Então, desde abusos, acidentes, drogas, a várias situações de risco. Associa-se a isso uma falta de consciência da sua própria imagem, um comportamento estabanado, e alguns elementos que são muito pouco, eu acho, discutidos do ponto de vista educativo. Por exemplo, uma dificuldade enorme de capacidade de concentração, então, uma dificuldade de mensuração de planejamentos, de medição de consequências, por exemplo, e um elemento que aparece em todas as pesquisas é uma falta inicial de empatia. Essa falta inicial de empatia, né, que as pessoas às vezes julgam muito moralmente isso, ela decorre do fato de que o sujeito simplesmente não viveu as experiências que um adulto já viveu, logo é mais difícil entender o que significa o que o outro está sentindo. Né? É uma questão objetiva. Né? Então, eu sempre me lembro de um documentário maravilhoso do Eduardo Coutinho, no último filme que ele tentou fazer, né? Ele começou a fazer e morreu, infelizmente, o cineasta, documentarista, maravilhoso. E ele, no meio, tem um processo de metalinguagem que ele diz, eu não vou, era um filme sobre adolescentes da terceira série do ensino médio das escolas públicas do Rio de Janeiro, e ele tem uma crise e diz, olha, isso não vai funcionar, esse documentário não vai funcionar. Porque o que alguém com 17 anos de idade tem a dizer? Esse alguém dificilmente perdeu alguém, esse alguém não se separou, não perdeu um grande amor, então o que tem para esse filme não vai funcionar. É claro que depois ele muda completamente de posição, mas eu acho que é uma percepção de quem entende perfeitamente, ou pelo menos consegue ter noção do que é o lugar do outro. Ora, por que eu estou falando isso? Porque parece que eu estou querendo ensinar assim, padrinar o seu vigário? Não, eu só estou querendo mostrar para vocês o quanto esses elementos sociais e científicos presentes na discussão de adolescência e de juventude quase sempre sofrem preconceitos de natureza moral. Então, ele é irresponsável, ele é inconsequente, ele precisa sempre de muita emoção, ele é entediado, ele é chato, né? Nada agrada. E há que é difícil de educar, né? E há, então, um resultado muito presente em várias pesquisas de mas um enorme preconceito em relação à educação de adolescentes, sobretudo dos adolescentes da escola pública, que já são discriminados cada vez mais. Então, quando se fala em ser professor de adolescente, o estereótipo, de maneira geral, do sujeito que vai sofrer muito, vai ser violentado quase todo dia, porque é um preconceito não contra o professor, mas contra o adolescente. Né? Porque, de maneira geral, até as pesquisas revelam, os adolescentes são quase sempre doces, até no trato, né? São muito mais vulneráveis do que os professores, ainda que mantenham agressividade, pode ser que haja agressividade, e há aspectos de agressividade sadia, muito normal discutir isso, por exemplo, agressividade para aprender, né? Porém, esses elementos são quase sempre escondidos, porque há um julgamento moral de todas essas características vastamente documentadas pela literatura. Então, bom, quais são as consequências disso para a educação? Daqui a pouco eu chego para as políticas públicas, tá? Primeira consequência disso é que a gente tem um hiato enorme entre esse conjunto de compreensões fartamente documentado pela literatura mundial, né, sobre os adolescentes, e a gente tem um conjunto de professores de adolescentes no país que são formados a partir da sua própria área. Então, o sujeito é professor, se vê desde o primeiro ano do Fundamental 2, a primeira série do Fundamental 2, o sexto ano, como professor de geografia, professor de ciências, professor de língua portuguesa. Ele não é um professor de adolescente, ele não se vê como professor de adolescente. Ao contrário, por exemplo, do professor da educação infantil, ou da professora da educação infantil, que estuda a criança, né? E aí ela se constitui, se planeja em função da criança, ou a professora alfabetizadora, do primeiro ao quinto ano do Fundamental 1, que estuda os processos de aprendizagem da criança. Quando você vai para uma discussão de adolescente, o sujeito se coloca, e aí tem pesquisas sobre isso, eu já orientei pesquisas sobre isso, como professor da área. E, portanto, as questões de adolescência e de juventude são colocadas como elementos impeditivos para que ele exerça o seu papel
como professor da área, e não como elementos naturais de quem vai ser professor de adolescente. Tanto é assim que boa parte das práticas educativas, elas são colocadas, né, desconsiderando o público adolescente. Né? A psicologia da educação, que boa parte dos nossos professores é formada, é uma psicologia que não envolve a do adolescente. E mesmo quando se discute Piaget, por exemplo, vai-se até 14 anos, no máximo. Então, essa discussão de adolescência que está na literatura, né, ela não entra na formação de professores, né, ela sempre aparece como um problema para você ensinar, ou um impeditivo para você ensinar. E muito menos os prédios, e aí também tem pesquisa sobre isso, os prédios escolares pensam no grupo adolescente, né, no grupo de juventude. Se você for para uma escola de educação infantil, estão lá os elementos das crianças. O parquinho, a letra, né, a decoração da sala de aula. Você vai para uma escola, a arquitetura toda só parece que tem coisa de adolescente, porque eles se fazem muito fortemente ali, a partir dos seus próprios hábitos de paisagem, na paisagem, de localização naquele espaço, mas muitas vezes por tentativa de se colocar lá, com pichação, com várias coisas nesse sentido. A literatura também mostra, né, que as escolas e sistemas de ensino, quando fazem reformas curriculares, para níveis de Fundamental 2 ou médio, sempre pensa na questão econômica. Então, quase sempre são relacionadas ao mercado de trabalho, que é uma questão fundamental, importante, mas é muito mais de pensamento sobre como você vai inserir o sujeito no mundo do trabalho, que é um mundo complicadíssimo, hoje, cada vez mais, né, do que no sujeito adolescente, propriamente. Para piorar, a gente vive hoje, né, quem faz pesquisa sobre adolescente não consegue deixar de discutir os elementos da sociedade hoje, muito comuns, que alguns chamam de sociedade pós-moderna, mas que são muito fortes na consolidação da identidade do adolescente, que é o fato de que a gente precisa, para formar a identidade, ter um elemento de consumo muito evidente. Então, o sujeito se firma na identidade a partir do consumo. O sujeito tem pouquíssimo... qualquer coisa que demande tempo é desvalorizada de todas as maneiras. E aí, para se formar como sujeito, para aprender ciência, para aprender movimentos sociais, demora, né? Formar quadros demora, e isso é desvalorizado. Há um processo constante de excitação e de incapacidade de você se demorar em qualquer atividade, e há uma perda de valores evidentes que costumavam fazer muito bem aos adolescentes de antes. Por exemplo, a questão das tradições, porque delimitava claramente os papéis deles, a questão da ancestralidade, por exemplo, que é fundamental para você saber quem você é, o papel da cultura na sua vida, e a própria ideia de escola como um lugar que pode consolidar valores consagrados pela humanidade ao longo do tempo. E qual é o problema dessa desvalorização? É que isso, do ponto de vista social, se perde em função da ideia de rapidez, da ideia de você aprender muito rapidamente tudo pode ser aprendido muito facilmente, e da ideia de que tudo tem que ter uma certa serventia imediata. Inclusive do ponto de vista daqueles conhecimentos que podem estar lá, porque é importante o sujeito conhecer. Por exemplo, conhecimento de astronomia, conhecimento sobre as inquietudes, as angústias, né, os mistérios da vida, o sentido da vida, que são as questões fundamentais para o ser humano. Por exemplo, sobre como ter uma vida amorosa. Eu sempre me lembro de uma pesquisa americana, que até o Contato Caligares escreveu muito bem, sobre essas questões envolvendo escola, que era sobre entrevistas com alunos americanos sobre se eles se conheciam, sobre a questão da vida sexual. E, de maneira geral, eles diziam que conheciam sobre as STs, sabiam como não engravidar, porém, o que eles não conseguiam saber como agir, por exemplo, é como enfrentar uma paixão que não se resolve, como não embarcar numa paixão que é furada. São questões como amar, de fato, o que é o amor, de fato. Porque, nas palavras deles, tá? Quando você está apaixonado, como é que você diz não para alguém? Né? Isso é uma coisa dificílima. Então, eles achavam que isso poderia ser mais relevante, até para ter, vamos dizer, valorização de fato para os conhecimentos da DSTs, né? Do que
você fazer uma aula explicitamente sobre DSTs descolada, né, não é nem DSTs, é outro nome agora, né? Desculpem. Descolada dessa questão mais complicada. Então, veja, a discussão de escola para a formação da identidade do adolescente, socialmente falando, fica muito mais complicada, né? Exatamente no período em que eles mais precisam ter estímulos para você fazer esse tipo de discussão. Bom, além disso, aí eu queria destacar uma outra coisa importante, que assim, esses conjuntos de resultados que eu falei até agora, são conjuntos que valem, ou pelo menos são observados em quase todos os lugares do mundo. Você tem uma ou outra variação. Mas tem uma questão brasileira muito mais séria, que é como você trabalha com essa educação e juventude num grau de absurda, profunda desigualdade. Em que essas questões de adolescência, que já são difíceis para qualquer ser humano, de acordo com a literatura, são muitas vezes proibidas de serem sentidas, ou pelo menos de serem manifestadas como sentidas. Porque você tem que dar conta da vida imediata, da sobrevivência, de cuidar do próprio irmão, né, de cuidar das outras famílias, seja lá o que for, né, ou você tem muito pouco espaço para poder discutir essas questões, você não tem uma educação integral, de fato, mais ampla, né, para abarcar saúde, corpo, sexualidade e todo o restante. De tal maneira que você tem, nesses patamares, nesses lugares, né, nesse quadro, uma situação que até o Christian Dunker chama de adolescência roubada, ou encolhida, ou esquecida. É como se todos os elementos, todo o tempo que ele precisasse para maturar e se transformasse num adulto, ele tivesse roubado, e aí ele se constitui quase sempre num sujeito que fica num sentimento de incompletude eterno, né? Então, de uma adolescência eterna, que também pode acontecer na classe média, se você não tiver, ou na classe menos vulnerável, se você tiver mais, se você não tiver subsídios para dar uma boa formação para adolescente também. Ademais, numa sociedade absurdamente desigual, com pouco espaço para você viver a adolescência de fato, né, com respeito à adolescência de fato, formação que permita a compreensão desses elementos de fato, você também tem uma forte onda consumista, poucas vezes identificada muito claramente nos demais países, né? Então, você passa a ter os adolescentes muito mais vítimas de toda e qualquer proposta de consumo imediato, né? Desculpa, José, mas 5 minutinhos. Tá bom, vou chegar lá, aí eu já passo para a política pública mesmo. Então, eles ficam muito mais vulneráveis de toda e qualquer proposta de consumo colocada ali. Além do que, socialmente falando, o sujeito cria uma mentalidade de consumir, não somente os adolescentes, mas nós todos, qualquer outra coisa. Então, a política passa a ser um consumo, a outra pessoa que vai dar um agente amoroso passa a ser o consumo também, né? Uma coisa para você exibir para o outro, de tal maneira que não é um processo consolidado aí de sentimento, de sentido para a vida, né? De maneira generalizada. Como é que a gente pode pensar em termos de política pública para isso? Eu acho que esse é o objetivo de tudo que está colocado. Recentemente, eu e a professora Ana Corte escrevemos um artigo mostrando como esses conhecimentos todos da adolescência e juventude chegaram ou não chegaram nas propostas para educação de ensino médio e Fundamental 2 no estado de São Paulo. Então, a gente vai publicar um artigo sobre isso, já finalizamos o artigo, já estamos submetendo. E aí fica evidente que na política estadual voltada para a educação, onde entra um pouquinho essa discussão toda de adolescência é na proposta de escola integral. Que, de fato, houve um primeiro debruçar-se sobre essas questões que a literatura já tem, com uma série de distorções, mas também uma série de problemas. Quer dizer, essas escolas são muito pequenas, elas são fundamentadas do ponto de vista econômico, sustentadas economicamente pela retirada de dinheiro de outras escolas, os professores ganham o dobro, só trabalham ali, e aí os alunos trabalhadores são expulsos de lá, porque não podem ficar, porque precisam trabalhar, não pode ficar o dia inteiro na escola. Então, você vai criando desigualdade dentro da própria rede estadual.
Além disso, os critérios de avaliação que a rede estadual coloca e prega, na maioria das vezes, sequer são sérios, as provas do Saresp e tudo mais, há uma série de narrativas, de burlas, né? Mas elas tratam o adolescente como cérebro, né? Quer dizer, você aprende, você sabe se a escola está fazendo, supostamente, uma boa educação para o adolescente, se ele for bem no Saresp. Ora, essa coisa de tratar o adolescente como cérebro tem uma vasta literatura, mas uma vasta literatura que mostra que esse é o primeiro pedido para você fracassar na educação de adolescente, né? Porque ele é fundamentalmente emoção, né? Emoção. E aí você tem que trabalhar no processo de aprendizagem todo a questão da emoção, e aí, muito provavelmente, no final, ele vai conseguir se sentir um pouco mais amparado, por exemplo, se for para medir uma prova que mede fundamentalmente o cérebro, né? Então, é um processo aí de barateamento da ideia de avaliação, né? E da ideia do que é educar adolescente. Outra coisa importante, que aí toda a literatura já diz sobre isso, inclusive a literatura francesa, a literatura inglesa, sobre a educação de adolescentes e juventude, é que você precisa de redes educadoras. O que significa rede educadoras, né? Para cada localidade, por exemplo, nas regiões mais extremadas. Você precisa ter política de juventude que articule educação, portanto, escola, área de lazer, área de esporte, área de saúde e até de assistência social, além de formação para o trabalho extracurricular. Importante dizer que a gente tem uma vastíssima produção de estudos sobre adolescência e juventude na área da saúde em São Paulo. Tem mais do que na área de educação. Então, os profissionais de saúde de São Paulo fazem muitas pesquisas sobre a adolescência e juventude, mas não há uma articulação entre eles e escola. Também há uma incompreensão do que significa você fazer educação integral, que não é fechar os alunos 10 horas numa escola todo dia, é você fazer uma educação integral ocupando esses diferentes espaços. Uma política de educação de adolescente não pode prescindir, por exemplo, de centros esportivos localizados nas regiões. E esses centros esportivos não é uma construção da quadra que ninguém cuida. É formação de esportes, é formação de corpo, é formação de discussão de corpo, sistemática, organizada, que o aluno frequenta e precisa fazer. Ou dos espaços de cultura. Né? As escolas sequer hoje conseguem levar os alunos em excursão porque são proibidas. Mas os alunos precisam ter um circuito cultural para poder frequentar e fazer parte do seu currículo. Além de ter um cuidado de assistência social, né? E, por fim, eu acho que, como pano de fundo, quer dizer, além de ter essa coisa básica de você fazer política de juventude que articule diversas áreas, que é o que o mundo sugere como eficiente, a literatura sugere como eficiente, que a gente está longe disso, tem-se a expectativa de que a escola resolva todos os problemas, a escola vai conseguir resolver os seus problemas já muito difíceis, né, de educar adolescente, que já é muito difícil, se deixarem ela fazer só isso, né? Não somente ela não consegue fazer, na maioria das vezes, boa parte das vezes, porque é difícil. É um problema que os países desenvolvidos também têm, né? Os países ricos também têm, que é a educação de adolescente. Ainda se pede que ela faça tudo, né? Faça educação física para o corpo, que ela promova a cultura, que ela até cuide de saúde. E, por fim, a gente tem que dizer, importante falar, né? Não há educação de política de juventude se você não tiver um Estado do bem-estar social que, de fato, dê dinheiro para essas áreas, que não use o corte de gastos nessas áreas como forma de, supostamente, colocar o país da melhor maneira do ponto de vista econômico. Não existe formação de juventude, expectativa de vida, expectativa de futuro, se não tem mercado de trabalho, se você tem precarização no mercado de trabalho, se você não cria expectativas, se você faz um discurso vazio baseado no empreendedorismo ou na meritocracia, num quadro de brutal desigualdade, né? Veja, quem diz essas coisas não é o José só, né? Boa parte da literatura sobre o tema. Por que eu estou me escudando nisso, para finalizar, que é a última coisa que eu falo? Porque, veja, gente, o adolescente e o jovem aprende muito mais pelo exemplo. Isso diz desde a neurociência, a psicologia, sociologia, eu sei menos, não vou falar sobre. Se um país não dá mostras evidentes de cuidado com o adolescente, com a sociedade em si, com o sentido da vida, e eles percebem isso nas falas dos seus
políticos, dos seus líderes, da sua imprensa, dos seus jornalistas, como é que eles vão aprender pelo exemplo de fato? Veja, o discurso, a pior coisa que pode acontecer para o adolescente é um discurso de um jeito e a fala de outro. E é mais ou menos o que a sociedade tem passado como um recado para eles. E isso é uma grande dificuldade. Então, mais uma vez, agradeço. Desculpa se eu fui muito sintético, eu falei aqui trocentos séculos de estudo para deixar a coisa num patamar que eu acho que é o mais compreensível assim, para a gente pensar em política pública em meia hora. E fico à disposição. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada pelas palavras, José. Acho que é super importante, né? Era essa mais ou menos a nossa ideia, né? A gente sabe que é um desafio quase impossível, né? Tentar abarcar todos esses temas num curto espaço de tempo, mas esses seminários, eles são parte de um projeto, né, que está sendo desenvolvido pelo Coletivo 660, que se chama Inovação, Desenvolvimento e Resiliência nas Políticas Públicas em São Paulo, um mapa dos desafios entre 2020 e 2030. Então, a ideia é um pouco essa mesmo, tentar entender qual vai ser o grande desafio aqui no estado de São Paulo, quais seriam as políticas públicas mais adequadas, o que a gente poderia colaborar, né, de sugestões. E esse é parte de um projeto em convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, que foi um projeto de emenda parlamentar indicada pelo gabinete da deputada Isapena. Então, esse projeto ele vai continuar ao longo do ano. Nós vamos não apenas trabalhar aqui nos desafios nesses seminários, mas no futuro a gente pretende buscar, então, algumas soluções alternativas, sugestões para políticas públicas. Queria reforçar aqui para o pessoal que está nos assistindo ao vivo, que pode deixar perguntas e comentários aqui na nossa caixa de comentários, e convidar, então, o Sérgio Amadeu para fazer a sua fala aqui com a gente. O Sérgio, ele é professor da UFABC, pesquisador das redes digitais e membro da comunidade do software livre. Ele já presidiu o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e foi membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Ele pesquisa as relações entre comunicação e tecnologia, práticas colaborativas na internet e a teoria das propriedades dos bens materiais. Sérgio, por favor, fique à vontade para fazer sua fala. Se puder abrir seu microfone, obrigada. Vou abrir. Obrigado, agradeço muito o convite aí do Coletivo 660, agradeço o Sérgio Haddad, que entrou em contato comigo a primeira vez. É uma oportunidade de discutir um tema muito complexo, inclusive no tempo que a gente tem, mas quando a gente pensa em desafios da tecnologia para os próximos 10 anos, isso depende muito, como eu estava falando aqui antes da gente começar, depende muito das finalidades, dos caminhos que nós queremos traçar. Portanto, não temos uma resposta científica a isso. A gente tem uma resposta programática, tem uma resposta baseada na realidade, na ciência, no desenvolvimento da tecnologia, mas então eu tive uma certa dificuldade de organizar o que eu ia falar. Então eu penso em fazer uma análise geral do que está acontecendo, muito genérica mesmo, no cenário internacional da tecnologia. Em seguida, eu vou falar do Brasil e das mutações do digital e dos desafios que a gente tem para quem quer ser mais do que um mero consumidor de tecnologias, né? Principalmente o estado de São Paulo, que é o estado que tem a maior produção de riquezas do Brasil, né? Então, vamos lá. Nós estamos, sem dúvida nenhuma, vivendo uma era informacional. Se você pegar autores como Manuel Castells, ele usa esse termo para dizer que nós superamos uma era industrial, certo? Isso não quer dizer que quando nós vivíamos numa era industrial, isso tem que ficar muito evidente, né? Que não existia agricultura, que nós comíamos parafuso. Não, é que os países que apostaram em agricultura, eles nunca conseguiram obter as riquezas necessárias ao seu desenvolvimento. Os países industriais, eles efetivamente tinham na indústria a produção de recursos de maior valor agregado. Isso é a sociedade industrial.
E aqueles que caíram na conversa liberal de apostar no que você é bom, e se você é bom em banana, aí tem o famoso Celso Furtado, né, que independente das críticas ao conjunto da teoria dele, ele nos lembrava da deterioração dos termos de troca. Quantas caixas de banana você precisa para comprar um satélite, para comprar uma sala limpa, para montar um avião? Então, na verdade, você tinha que buscar a industrialização, né? E quando vários autores afirmam que vivemos uma era informacional, nós estamos dizendo que os produtos de maior valor agregado agora não vêm da indústria, vêm dos serviços, ou são uma articulação da indústria com as tecnologias da informação, em particular as tecnologias cibernéticas da computação. Pois bem, o que está acontecendo hoje? Nós começamos a ver que essa sociedade ou essa era informacional, ela não tem uma fase única. Nós começamos a ver uma intensa digitalização. Vários autores passaram a falar que nós vivemos um capitalismo digital. Mas espera aí, o digital entrou na primeira década do século XXI e constituiu também, com a expansão da internet, um enorme processo de penetração das tecnologias de digitalização em todas as atividades, em todas, sem exceção. Queria, inclusive, lembrá-los e lembrá-las que o campo, que a Embrapa, ela é, na verdade, uma empresa de excelência em tecnologias digitais. Então, nós estamos falando da Petrobras. A Petrobras, para jogar uma plataforma de 1 bilhão, 2 bilhões no alto mar, quando ela fazia isso, ela apostava antes numa área de simulação. A Petrobras é uma empresa que usa alta tecnologia digital. Mas não é essa digitalização intensa, essa penetração intensa das tecnologias digitais, essa expansão das redes digitais, ela também ela não vive uma única fase. Hoje, nós arriscamos a afirmar que o digital ele foi tragado e engolido por um modelo de negócio baseado em dados. Nada na tecnologia teria como um devir, uma finalidade suprema, uma ontologia dos dados, ou seja, tudo necessariamente caminharia para uma sociedade baseada em dados, em extração de dados. Não. A tecnologia permite extrair dados, a tecnologia digital permite armazenar dados. Mas o que nos levou a construir uma sociedade baseada em grandes mercados de coleta, processamento e tratamento de dados? Foi um modelo de negócio vitorioso que se encaixou muito bem ao capital financeiro e ao ideal máximo do neoliberalismo, que é o culto da concorrência, mesmo onde ela não exista. Esse ideal da concorrência é um elemento crucial do neoliberalismo e que, portanto, de metade da primeira década do século XXI, com o modelo Google, com os algoritmos de extração de dados, nós vimos desacelerar as apostas na inteligência artificial simbólica, baseada em raciocínio, e vimos a aposta gigante em modelos estatísticos que são chamados de machine learning, algoritmos de aprendizado de máquina, que muitas pessoas chamam de inteligência artificial. Podemos até dizer que sim, é uma inteligência artificial conexionista. Ou seja, ela se baseia na extração de dados, formação de perfis, extração de padrões, e isso gerou um modelo de negócios que realimentou o capital financeiro e gerou das 5 grandes empresas que ultrapassaram $1 trilhão em valor nas bolsas norte-americanas. Das 5,
4 são empresas digitais e 2 exclusivamente, ou uma exclusivamente de dados pessoais e outra caminha fortemente para ser uma empresa de dados pessoais. O que eu estou chamando a atenção é que o modelo de negócio de entregar interfaces gratuitas, entregar serviços gratuitos, entregar coisas que o Deleuze falaria que aparentemente tem uma alma. É a realidade mais terrificante, segundo ele, dessas chamadas sociedades cibernéticas, sociedades de controle. Elas entregam aí, no modelo de metade do século XXI, entregam interfaces maravilhosas, que nos deixam mais ágeis, mais finos, mais elegantes, mais comunicativos, mais competentes. E, ao mesmo tempo, gastamos muito tempo nelas para que elas nos extraiam padrões de comportamento. O que a socióloga e psicóloga social Shoshana Zuboff diz que é uma sociedade baseada no culto absurdo ao behaviorismo, ou seja, cria-se dispositivos para converter absolutamente tudo, como diz a socióloga José van Dijk, socióloga holandesa, ela diz que converte todos os fluxos da vida em uma enorme torrente de dados. Aí esses dados são analisados e se acredita que essa análise estatística preditiva, ela é expressão da realidade, total da realidade. Alguns chamam essa realidade de capitalismo de dados, a própria Shoshana Zuboff, capitalismo de dados baseado na vigilância, portanto, um capitalismo de vigilância. Eu não gosto dessa qualificação, mas reconheço a sua força. Eu vejo que os dados não são expressões da natureza, mas nós estamos vivendo um momento onde dados são expressão da natureza. Ou seja, nenhum dado que nós trabalhamos, ele dá em árvore, ele brota do chão, ele cai como raio do céu. Ele depende de um dispositivo de coleta, sempre. Seja o seu olhar humano, sua conexão, sua capacidade cognitiva, seja uma câmera que vai captar o seu movimento, seja um botão no Facebook que diz quantos amigos o Sérgio Amadeu tem. E nós passamos a ver que essas métricas criadas a partir dessa enorme quantidade de dispositivos de dados é praticamente algo natural. E que está aí como uma fruta para ser extraído. E tanto é que hoje o mantra das empresas de tecnologia, é: não proíbam o livre fluxo de dados. Eu tive a calma de fazer um tratamento, eram textos pequenos da consulta pública feita em dezembro de 2019 até março de 2020, curiosamente, no momento onde os acadêmicos estão de férias, o governo federal do Bolsonaro fez uma consulta pública sobre a estratégia de inteligência artificial brasileira. Curiosamente, participaram com documentos poucas empresas brasileiras, eu nem lembro quantas, mas Google, Microsoft, Oracle e a poderosa Business Software Alliance, e eles têm um mantra: não controlem, não proíbam o fluxo livre transfronteiriço de dados. E aí você vai atrás do argumento, né? A coisa básica, né? Você vai no documento e fala: que argumento consolida esta afirmação, sustenta? Por que não pode ter? Qual que é o prejuízo para o país você bloquear o fluxo de dados daqui para fora do país, certo? O fluxo, qual que é o argumento? O único argumento que tem é o seguinte: vocês vão perder produtos de inteligência artificial que nós daremos a vocês. Então a nossa condição está consolidada ali, é uma condição de comprador de dados processados nos data centers
e nos frameworks de inteligência artificial, digo, machine learning, deep learning ou redes neurais, outras técnicas de processamento de dados. Então, nós somos hoje um território de passagem, uma colônia de dados. Eles vêm aqui, antigamente extraíam minério de ferro e nos vendiam produtos de ferro processado. Agora eles extraem dados e nos vendem soluções de inteligência artificial. Que beleza. É nesse sentido que eu digo, nós estamos enfrentando uma situação onde empresas que trabalham com dados, ou com esse digital, e todas elas são hoje plataformas, e aí, como diz o Nick Sniarsek, que tem um livro que não está traduzido, chama Capitalismo de Plataforma, a plataforma é a grande figura representativa dessa economia de dados, dessa sociedade dataficada. E eu queria chamar a atenção para você ver o tamanho desses caras. Se eu somei em 2019 o faturamento, não estou falando o valor em bolsa, que é muito maior, faturamento. Do Google, na verdade, Alphabet, eu vou chamar de Google, mas eu estou falando do controlador do Google, que é a corporação Alphabet, do Google, da Amazon, do Facebook, da Apple e da Microsoft. A GAFAM, 5 plataformas. Elas faturaram 899 bilhões de dólares em 2019. 899 bilhões de dólares. É um número quase, vamos dizer, a metade do PIB brasileiro no mesmo ano. Mas se eu pegar só 2 empresas que vivem de dados pessoais, de tratamento de dados pessoais, organização de amostras e venda para serviços e marketing, que é o Google, Alphabet e o Facebook, eles somaram de faturamento nesse 2019 232,5 bilhões. Isso representou, só o faturamento dessas 2 empresas, 12% do PIB brasileiro, 52% do PIB argentino, 71% do PIB da Colômbia, e 82% do PIB do Chile, 97,3% do PIB de Portugal, 4 vezes o PIB do Uruguai, 5 vezes o PIB da Bolívia. Nós estamos falando de corporações gigantescas. O que é uma plataforma? Ela é uma intermediária em um mercado. Ela vira um intermediário. Que tipo de intermediário? Ela tem, entre a oferta de algo e a procura de algo, ela entra no meio. O Uber é um exemplo. O Uber não precisa ter carro. O Uber precisa ter uma plataforma. E que tem dados, e aí ela reforça sua posição de mercado. O Google é assim no âmbito dos buscadores. Existe um monte de gente oferecendo conteúdo em sites, e existe um monte de gente procurando coisas. Ele entra no meio, e ele entra no meio coletando dados de quem oferece e de quem procura. Tanto é que se você linkar no 10º link de algo que você procura, o Google vai saber que ele não te atendeu bem. E isso é uma informação a mais de dados para ele conhecer você melhor. Então, por isso que eu digo, nós estamos numa situação onde o principal elemento, o chefe da cadeia alimentar, ali, o topo da cadeia alimentar que nós estamos vivendo nesse ecossistema de dados, ou são as plataformas. Bom, essas plataformas, elas cresceram ainda mais no momento onde existia a pandemia. Só para você ter uma ideia, elas são fundamentais no entretenimento. Já eram, antes da pandemia. Só que agora elas serão fundamentais na educação. Porque elas entraram, estavam bem posicionadas, e elas entram como um intermediário fundamental da relação aluna, professor e professora, educador e educando, técnico e pesquisador. Esses caras entraram como nunca. E isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Eles passam a fazer como eles fazem no Uber Eats. Eles vão entrando e vão controlando todos os lados da oferta e da demanda.
como fazem no mercado de aviação, como fazem no mercado, nos vários mercados onde eles entram. Pois bem, eu vou para o finalmente aqui. A questão é o seguinte, diante desse cenário, que tem um componente que eu não vou tratar, tá? Porque ele é muito complexo e vai, que é o seguinte, esse cenário do neoliberalismo dataficado, ele não é só de corporações norte-americanas. Ele não é só um colonialismo de dados do império norte-americano ou europeu. Hoje, nós temos um grande competidor que se chama China, que no caso da infraestrutura, da comunicação sem fio, da infraestrutura básica para a chamada internet das coisas, os chineses hoje estão melhor posicionados. No caso do comércio eletrônico, os chineses hoje estão competindo em igualdade de condições com a Amazon. Então, eu não vou tratar da China aqui, mas é um componente complexo, infelizmente, que vai demorar um pouco, não vai dar certo. Então, eu peço desculpas. Eu vou entrar aqui no seguinte. Se você olhar as metas de transformação digital do governo do Brasil, ou o documento que foi lançado logo após o golpe do Temer, ele lançou um documento. E, curiosamente, só fazer um comentário. Transformação digital nasce das consultorias para vender mais produtos e serviços. E vira uma palavra de ordem de política pública de tudo quanto é governo do mundo. Da Austrália, África do Sul, passando pelo Zimbábue, indo para os Estados Unidos, Inglaterra e chegando no Brasil. Todo mundo, curiosamente, trata da transformação digital. E tem contas assustadoras, que é coisa mágica, eu fico emocionado em falar, quem faz a transformação digital conforme manda o Accenture ou o Gartner Group tem um crescimento de 3% do PIB. Impressionante. Ganha prêmios e é um negócio assim assustador. A penetração na área de tecnologia dessas consultorias e das corporações de tecnologia. A ponto da nossa eleição digital, que eu não vou entrar também nessa discussão, mas ela funcionava bem nos TREs, o resultado saía tudo na hora, tal. Nessa última eleição municipal, a Oracle falou, ou é centralizada na minha nuvem privada ou não é. E aí a ministra mandou centralizar. E aí o ministro, o que era presidente do TSE, não foi nem ele que fez, ele vê a Oracle tendo uma pane de hardware, não tinha um técnico lá. Na maior eleição, uma das maiores eleições digitais do planeta, não tinha um técnico da Oracle lá. E aí ele falava supercomputador, que supercomputador? Que supercomputador? O TSE não tem supercomputador. Tinha um Exadata, máquinas Exadatas dentro do TSE, só que o TSE não pode pôr a mão, porque elas são de uso exclusivo da Oracle. Ou seja, nós estamos numa situação bastante complicada. E aí os nossos desafios são os seguintes. As metas de transformação digital, você logo vai ver, bom, então vai ter inteligência artificial na cabeça. Não, antes eles falam, quais as vantagens corporativas do Brasil? Sabe qual é a primeira? Você ia falar, nosso sistema universitário, complexo, sério, com pesquisadores importantes, com capacidade, nós não estamos na ponta em quase nada do mundo, mas podemos vir a estar. Nós temos uma coisa que é um sistema de pesquisa complexo. Não, mas isso não é nem citado, é citado dentro lá do texto. A vantagem corporativa é, 1, o agronegócio. 2, o grande mercado consumidor. 3, uma coisa concreta, que é a nossa diversidade cultural, isso é fundamental. E aí tem o quarto que eu não me lembro, mas é uma coisa assim, não fala do nosso sistema de pesquisa. Mas eu queria dizer o seguinte, qual é o nosso desafio? O Estado de São Paulo, tecnologicamente, ele não vai, ele vai continuar, como o Brasil e o mundo, esse processo intenso de dataficação e extração de dados. Certo. Mas como é que a gente supera a condição de colônia de dados e a alienação tecnológica que tem entre os educadores, principalmente entre os educadores?
que é uma alienação tecnológica? Ou uma alienação técnica, no dizer do Simondon? É que cada vez mais as tecnologias são mágica. É um passe de mágica. Ou é uma caneta. Eu uso se ela funciona. Não. Tecnologia de inteligência artificial, tecnologia da informação, tecnologia digital são elementos cruciais que ou você aprende a lidar, ou sabe sua composição, ou toma também parte do seu desenvolvimento, ou nós seremos estudantes que não sabem aritmética, mas têm uma calculadora na mão. Grande coisa. Até o dia que a pilha acabar. Então, nós temos uma tarefa crucial aí. O Brasil, que tem 133 milhões de usuários de internet, 92% dos internautas brasileiros têm de 16 a 24 anos, ou melhor, na faixa de 16 a 24 anos, 92% das pessoas estão conectadas. Nós temos assimetrias importantes. 58% dos brasileiros conectados, eles acessam a rede pelo celular, somente pelo celular. E se você pegar na chamada segmento C, que o mercado publicitário fala, 61% só acessam a internet pelo celular. Pelo celular. Se você pegar no chamado segmento D e E, esse número sobe para 85%. Então, quando você fala, estou dando lições online, papapá, opa, alto lá. Esse aparelho celular é extremamente precário para fazer atividades online. Mas tudo bem. Ah, mas eu uso o WhatsApp. Sim. O WhatsApp tem 92% do uso no Brasil. De quem acessa a internet, 92% usam o WhatsApp. Só para você comparar, 8% acessam o Twitter. E o Twitter é muito influente nos formadores de opinião. Mas o meu tempo está acabando e eu quero entrar no seguinte. Então, qual é o nosso desafio? Nosso desafio é enfrentar a alienação técnica de achar que tecnologia é uma calculadora que você usa e que você não tem que se desenvolver, se preparar para saber produzir aquilo que ela faz aqui, se desenvolver. Então, nós temos que romper isso. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. As pessoas falam, não tô nem aí, eu quero usar o que funciona, colega. Então, nós estamos numa situação que a USP e a FAPESP derrubou aí uma pesquisa, bom, não vou nem falar disso, vai. Mas é o seguinte, eles estão todos ali, todos agitadinhos, porque eles entregaram os servidores de e-mail e lista de e-mail para o Google. A Unicamp também. Mas qual que é o problema? Nenhum problema. Nenhum problema. Tudo bem. Sabe por quê? O neoliberalismo manda duas coisas que não são corretas em toda situação. Primeiro, economizar sempre. Não. Tem áreas que nós não devemos economizar. Nós temos que gastar muito dinheiro. Nós temos que aplicar muito dinheiro. Na área de tecnologia da informação, o MEC fez o quê? De 2019 para 2020. Ele, ao invés de construir um grande data center e trazer frameworks abertos de inteligência artificial para as universidades brasileiras que estão sendo rapinadas pelas plataformas, poder hospedar os seus dados, suas contas nesses data centers nossos, que podiam ser até federados, distribuídos, não vem ao caso aqui, mas a palavra é essa, federada. Sabe o que eles fizeram? Escolheram uma solução barata, rápida, pronta, sensacional. Entregaram todos os dados do desempenho escolar dos alunos que prestaram SISU, dos adolescentes brasileiros, para a Microsoft Azure, que o hospedou lá nos Estados Unidos. Mas daí, colega, é mais barato, é mais barato. Agora eu pergunto a você, o Senado americano deixaria hospedar dados dos estudantes norte-americanos no Brasil? Na Rússia? Na China? Não, mas deixa pra lá. É isso que está acontecendo. E essa alienação técnica, ela é gigantesca e ela é um problema.
ela se soma, ela é tão forte como a alienação do trabalho ou superior, ela reforça a alienação do trabalho. Então, como que, ao enfrentar esse desafio, nós temos que nos preparar para começar, são várias coisas, talvez não dê para fazer tudo certamente, mas a gente precisa ter o desafio de desenvolver uma inteligência artificial com frameworks que sejam instalados e hospedados no nosso estado, que desenvolvam uma cultura de uso para além do mercado, que sirva aos ambientes urbanos, às comunidades carentes. Nós precisamos também desenvolver soluções de aprendizado de máquina ou soluções tecnológicas que dialoguem com outras cosmologias extremamente ricas que vivem no Brasil e que podem ser um diferencial brutal na formulação de novos dispositivos e aparatos sociotécnicos. Esse é um grande desafio. Um outro é a reorganização do direito aí ao trabalho no mundo da precarização que as plataformas nos trazem. Nós precisamos enfrentar isso. Nós precisamos criar cooperativas aqui, brasileiras, de serviços digitais que enfrentem seriamente essas plataformas e que deixem de jogar dinheiro para fora. Nós precisamos fazer isso. Agora, eu estou no final já, eu peço desculpa, eu vou pedir só mais 3 minutos. Eu só queria dizer o seguinte, eu pesquiso isso, eu chamo essa situação, a alienação técnica gera o colonialismo, o novo colonialismo, que é o colonialismo de dados, né? E eu não sei se eu posso falar isso, mas eu devo falar isso. O atual governador de São Paulo, logo que ele entrou, ele fez uma ação espetacular de chamar uns caras do Google, e ele disse o seguinte: daremos para todo sitiante do estado de São Paulo que não tem endereço, daremos cidadania a ele. Nós entregaremos o endereço do Google Map para esse cara. Usaremos o Blue Code, que é um código exclusivo do Google. Não, nós não pegamos uma solução livre. Nós não pegamos o OpenStreetMap e enchemos de endereços e disponibilizamos para todo mundo usar no celular em qualquer lugar. Não. Nós somos lá no Google. É um projeto piloto que o Google, a partir do estado de São Paulo, vai jogar para o mundo inteiro. Quer dizer, e nós pagamos 8 milhões. Eu sei que isso é peanuts. Eu sei que 8 milhões não é nada. Mas, além de nós fazermos um negócio para os caras, a gente organiza a estrutura de política pública para atender a plataforma. E eu sou moderno, ele falava, eu sou moderno e brasileiro. Quer dizer, é ridículo essa mentalidade colonizada. Eu deveria falar isso, eu sei que isso pode não agradar, principalmente os demutucanos, mas eu pouco posso fazer por eles. Mas eu queria dizer que eu estou finalizando. Nós temos o desafio da educação, nós precisamos também ter alternativas a essas plataformas e a penetração delas como intermediárias. É pior que sistema de ensino. Nós precisamos criar soluções que entrem e barrem essa penetração, porque eu já fui falar com diretores, antes da pandemia, hein? Eu falava, você não pode usar essa solução do Google, gente. Eles vão tomar todos os dados. Primeiro argumento, eles já têm todos os dados, não é verdade. Eles têm dados de um e de outro, mas não tem da relação. Segundo, eles vão ter o desempenho escolar das crianças, gente, para formar perfil de consumidor lá na frente, dos adolescentes. Pois bem, aí a diretora me fala assim, e você me dá o que eles me dão? Eu não tenho como dar. Então, eles ganham de goleada, porque o modelo deles é oferecer essas soluções muito gratuitamente. Então, nós precisamos enfrentar isso, enfrentar o domínio
dessa plataformização na educação e na saúde e na agricultura. Eu não tenho tempo, eu poderia falar da saúde, mas não é o foco. Mas na saúde é gravíssimo e no meio rural é mais grave ainda. O controle dos alimentos que eles vão exercer. E, por fim, a gente precisa de regulação das plataformas. Se o governo federal não consegue, a gente tem que usar competências concorrentes no estado de São Paulo e fazer coisas aqui entre nós, para dar mais transparência e controle social sobre as plataformas. E queremos criar, e precisamos criar uma ideia, que não está na Lei Brasileira de Proteção de Dados, que ela não enfrenta o mercado de dados, é óbvio, porque ela vem da Europa, né? Ela é um espelho da europeia piorado. Ela é boa para nós que não tínhamos nada, mas não resolve. Nós precisamos criar uma proteção coletiva de dados. Nós precisamos construir a defesa de dados coletivos que inviabilizam a entrega desses dados, o futuro das gerações que estão por vir. Nós precisamos criar a ideia de dados coletivos que devem ser protegidos democraticamente. Nós precisamos incentivar infraestruturas de data centers comunitários, associados, municipais, federados. Precisa ter linhas de apoio público a isso. Nós precisamos, portanto, implementar um programa também de cultura digital, de formação de robótica na educação, nos centros culturais de juventude. Nós precisamos disputar com o nosso rico universo cultural, o universo dos games. Nós precisamos abrir editais específicos, chamar pessoas para desenvolver isso. Nós precisamos organizar cooperativas de dados para enfrentar as plataformas. Então, eu teria outras coisas para falar, mas meu tempo passou 4 minutos, eu peço desculpas, mas o tema é gigantesco. Eu coloquei algumas linhas que eu acho importantes. Muito obrigado pela possibilidade de trazer algumas ideias aqui. A gente que agradece, Sérgio, por trazer suas ideias aqui com a gente, né? Realmente um desafio muito grande a gente tratar de todos esses temas assim tão rapidamente, né? E já queria incluir aqui alguns comentários que a gente tem no Facebook. Primeiro, agradecer a Bia Rodrigues, que deixou aqui dizendo para a gente que foi muito esclarecedor, e também a Salete, que também é um membro do Coletivo 660, que deixou aqui uma pergunta para vocês. Queridos José Alves e Sérgio Amadeu, em primeiro lugar, agradecer a importante participação de vocês, e em segundo, considerando o universo do que envolve as tecnologias, pode-se dizer que a educação e a juventude são alvos de mercado e que vão comprometer o desenvolvimento humano, social, político, ecológico e econômico para São Paulo? Antes de passar a palavra para vocês, queria convidar também nossos colegas do Coletivo 660 que estão presentes aqui com a gente hoje, para fazer comentários e questões também. Então, alguém gostaria de se inscrever? Sim. Luiz, por favor, fica à vontade. Eu? Você não quer primeiro deixar outras pessoas? Eu pensava que não seria o primeiro, mas Você foi o primeiro a levantar a mão, Luiz. Mas o Zé eu acho que também quer falar alguma coisa ali. Eu também, não, eu fazer um comentário muito, assim, ao mesmo tempo muito marginal, mas, por outro lado, não tão marginal assim, porque ele está na base de tudo, que é, para o Sérgio Amadeu, o José Alves eu aprendi enormemente com que eu tenho 2 filhos adolescentes e precisaria ser uma coisa um pouco biográfica demais para a gente conversar aqui, mas achei extraordinariamente elucidativo, em suma, as questões que você colocou. Sobretudo essa questão da poda neuronal, eu acho que isso tem um enorme potencial para se discutir, etc, etc. Mas isso não é da minha competência, nem perguntas, digamos assim, muito qualificadas eu poderia fazer. Para o Sérgio Amadeu, eu queria pensar com você, Sérgio, uma questão que me parece que entra um pouco por trás, vamos dizer assim, do seu discurso. E que é o seguinte, quer dizer, bom, nós temos 2 problemas, eu acho, que são da ordem da energia, propriamente dita. Quer dizer, se nós pensarmos, quer dizer, o discurso que nós temos ouvido, né, você trabalha profissionalmente com isso, o discurso que nós temos ouvido sobre a questão da evolução do capitalismo em direção ao capitalismo informacional, em direção a questões de
multiplicação exponencial da informação nas redes e as consequências, os impactos que isso deveria produzir de forma geral, inclusive nas mentalidades, no modo de funcionamento da economia, etc, etc. Essas questões são evidentes, né? Quer dizer, bom, você pensa o tal do GAFAM lá, né? Essas empresas, as 4 ou 5 que são as maiores, etc, etc. Tudo isso me parece importante, mas eu acho que há um elemento que põe um pouco em relatividade isso, que dá certa... É a ideia de que 85%, 80% a 85% de toda a energia que movimenta essa máquina gigantesca e crescente é combustíveis fósseis. E que nós temos, digamos assim, em 1979, eu peguei aqui um dado, porque eu estou escrevendo sobre isso, em 1979 nós produzíamos 3,7 gigatoneladas de carvão por ano. Em 2019, nós produzimos 7,9, mais do dobro da primeira matriz energética da primeira revolução industrial. Certo? Não estou falando nem do petróleo e do gás. Nós consumimos 100 milhões de barris de petróleo por dia no mundo hoje, certo? E o petróleo está a $70 novamente no mercado internacional, o Brent. Então, o que me parece é de um gigante de pés de barro, digamos assim. E que nós temos essa Big Data, por sua vez, ela é uma consumidora voracíssima de energia, né? Acho que, pelos dados que eu tenho, que me lembro de muito tempo atrás, será de antes, provavelmente, certamente antes de 2015, era de que ela produzia, a Big Data, e naquela época, ela consumia 3% da energia elétrica mundial. Certo? E isso, basicamente, a energia elétrica é produzida por combustíveis fósseis, sobretudo porque os Estados Unidos é um dos países mais fortemente baseados em combustíveis fósseis na produção de energia elétrica. Então, o que me parece que há uma enorme, vamos dizer assim, contradição entre, de um lado, uma regressão às formas mais primitivas de produção de energia e, de outro lado, um salto tríplice mortal em direção a formas de fazer funcionar a superestrutura dessa economia global, etc, etc. E isso me parece que tem que é uma contradição cada vez mais crescente, no sentido que os Big Data, embora eles tenham aumentado muito a sua eficiência, etc, etc, eu sei que houve muito aumento de eficiência no consumo de energia, esse aumento da eficiência não é suficiente para neutralizar ou para compensar o aumento do consumo energético. Agora, esse consumo energético está fortemente baseado vamos dizer assim, em energias que não são renováveis. Tá certo? Quer dizer, porque, vamos e venhamos aqui entre nós, né? Por enquanto, o eólico e o solar não dão conta, que eles representam alguma coisa da ordem de menos de 10%, de menos de 15% da produção de energia elétrica do mundo. Então, sobretudo os países industrializados. Portanto, eu acho que nós temos uma questão muito importante, quer dizer, quando você fala do futuro da necessidade de nós nos alinharmos a essa dinâmica de futuro da economia, eu me pergunto se nós não estamos, no fundo, um pouco iludidos com a ideia de que nós vamos conseguir dar um salto energético capaz de suportar esse nível de consumo energético que nós temos hoje. Era essa a questão. Obrigada, Luiz. Mais alguém do coletivo quer fazer um comentário antes da gente... Sérgio, por favor, Sérgio Haddad. Queria fazer um comentário, vamos dizer, uma provocação ao José, no sentido dele comentar, né, isso que o Sérgio Amadeu nos colocou, pensando assim, se há de fato estudos, se você já leu alguma coisa, ou se você tem pesquisado, como que toda essa vamos dizer, todo esse mecanismo presencial e à distância que as redes trazem e que essas novas tecnologias trazem e particularmente, qual o impacto disso na educação e particularmente quando a gente pensa em juventude, que pelos dados dele, né, são os maiores consumidores
né? E não precisa dizer que, provavelmente, o nosso Luiz deve saber que ele precisa perguntar para os filhos dele, os adolescentes, como é que ele move determinada coisa. Então, pensando nessa dinâmica da juventude, na sua relação com a tecnologia, com essa tecnologia digital, etc., tem alguma coisa que faz refletir sobre isso, de que maneira que isso está sendo utilizado nas escolas, se isso tem sido utilizado, e sobre os riscos também, se tem alguma reflexão sobre isso. Obrigada, Sérgio. Eu acho que o José Correia quer fazer uma colocação antes da gente voltar às respostas. Já pegar o microfone aqui primeiro, como Luiz, eu fiquei muito impactado com a fala do José Alves, porque realmente foi muito esclarecedor. No meu caso, como professor, foi muito esclarecedora a intervenção dele. Nossa preocupação aqui é levantar subsídios para pensar seminários para elaboração de propostas, né? Então, no caso do nosso projeto, principalmente educação para a cidadania, e acho que isso daí envolve todo o conjunto de questões que você colocou. Mas eu realmente não tenho, como Luiz, competência para intervir sobre as questões que você... É mais a área do Sérgio Haddad, né? Mas eu queria fazer 3 colocações para o Sérgio Amadeu. Uma primeira é que nós temos em São Paulo, se a gente articula as universidades estaduais e as universidades federais no estado, o coração do sistema universitário brasileiro, e acho que a gente podia pensar um conjunto de propostas direcionadas para esse setor. Acho que isso daí seria, porque pelo que você colocou, me parece que poderia ser potencialmente um ator muito central e decisivo para as políticas para toda a área digital. E aí eu acho que, tentando sintetizar o que eu entendi do que você falou, o eixo seria redução de dependência das GAFAMs, dependência externa e, portanto, de vulnerabilidade. E isso se liga, aí eu acho que a gente precisaria aprofundar a discussão, para a questão de resiliência. O pano de fundo do que nós estamos propondo nesse conjunto de seminários, na verdade, no nosso projeto, é a ideia de crises sistêmicas. E como o Luiz levantou, isso pode, se a gente vincula com a questão de energia, afetar o digital, mas eu acho que não é só isso. Você usou o exemplo das eleições, né? Onde a falta de um técnico cria uma crise política. Então, eu acho que a questão da dependência está ligada à capacidade da sociedade brasileira de enfrentar as crises sistêmicas e, portanto, de resiliência, que é um conceito que acho que emerge com peso da ideia toda da
crise climática, da capacidade de adaptação das sociedades às novas condições que tendem a emergir. Então, eu queria que você comentasse isso, e pensando que nós devemos, ao longo do ano, construir um conjunto de propostas de políticas públicas, de ação, independente do que sejam os governos que estão por vir. Obrigada, Zé. Queria retornar, então, a palavra para o José e para o Sérgio, para eles responderem. Quem gostaria de começar, ou podemos seguir a ordem do início, primeiro o José e depois o Sérgio? Ótimo, então, José, fica à vontade, por favor. Primeiramente, quero agradecer as questões, são questões complexas, e agradecer as palavras também. Eu acho que a educação de adolescente é um problema para o mundo. Mesmo para países que costumam ter bons índices de educação, eles notam naqueles lugares, naquelas situações, especificamente para o nível de alunos adolescentes, uma maior complexidade, né? Uma maior dificuldade de você mudar de patamar. E há países que estão com problemas bastante duros na educação de adolescente, que são países costumeiramente bem-sucedidos, ou historicamente bem-sucedidos na área de educação, e aí eu vou citar a França, Bélgica e a Inglaterra, para pegar os países europeus que têm mais discussões sobre o tema. Bom, eu acho que as duas perguntas que foram feitas a mim são muito complicadas, mas eu vou começar pela do Sérgio, e aí eu vou narrar uma pesquisa que o Christian Dunker usou para poder falar de educação na sociedade contemporânea, sobretudo no impacto das redes sociais e desse conjunto de informação que a gente tem nesse modelo, na educação das pessoas, em particular, no formato, na maneira de pensar e de sentir, né? E aí eu vou fazer uma simplificação aqui, didática e perigosa, mas eu acho que vale para compreender bem, né? Se a gente... Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, ele cita, que diz que o estudante entrava no Facebook 150 vezes por dia. Isso é uma pesquisa de 2015. Certamente hoje, ou não está mais no Facebook, ou está num aumento de outras redes, tá bom? Mas um número... E pensando no cérebro como um músculo adaptável, significa que o comportamento que está predisposto, o que está gerado na rede social, vai ficar extremamente desenvolvido no cérebro. Vou dar um exemplo aqui bastante simples. Se eu fizer 150 vezes movimento aqui trabalhando meu bíceps, ele adquire um formato. Se eu ficar 150 vezes repetindo um padrão de pensamento, o meu cérebro adquire um formato. Muito bem, qual é o formato que está colocado nas redes sociais em boa parte desse conjunto de dados? É um formato da rapidez e muito colocado na ideia da emoção imediata. E, portanto, da não reflexão. Quer dizer, a reflexão não pode ser estimulada. Então, as imagens preponderam, o Twitter tem que ter quantidades de caracteres, não pode ser mais do que isso, você prolifera discursos sobre textões, né? As pessoas que fazem textões são criticáveis e criticadas, e assim por diante. E, além disso, você fica condicionado a julgar determinada situação, que é um curtir, ou um descurtir, ou um ignorar, que você faz sempre. Bom, se um sujeito entra 150 vezes por dia no Facebook, e se nessas 150 vezes ele molda o cérebro no sentido da não reflexão, baseada numa emoção primeira, e no sentimento de julgar o outro, portanto, no curtir ou no discutir, você incorpora para todas as ações do seu cotidiano essa maneira de agir. Então, você se relaciona com todo e qualquer objeto, toda e qualquer pessoa, toda e qualquer situação na vida, a partir da ideia de uma emoção imediata, incapacidade de reflexão, curtir, discutir ou ignorar.
Além disso, para o caso dos adolescentes que vivem uma crise de identidade, a busca por referências é bastante importante e há também, nesse processo, uma tentativa de se identificar com pares e, portanto, essa identificação pode ter ou costuma ter um caráter de muita força emocional. Então, eu sempre conto uma situação muito engraçada, mas era muito complicado, porque eu sempre formei grêmios nas escolas que eu era professor, ajudava a formar. Por 13 anos fiz isso, e tinha a chapa que ganhava e tal, e eles sempre tinham uma rádio que colocavam no palco, no pátio da escola, e todas as vezes que tinham, que músicas que iam tocar na rádio, era o primeiro grande ponto de cisão da equipe vencedora. Era uma coisa... Então, eu já sabia, falava, me venham aqui quando vocês encontrarem... Porque você tinha ali a identificação do sujeito a partir da música. Isso é muito forte entre eles, faz parte, né, do processo de educação de adolescente. Só que numa sociedade de rede social, em que você pode bloquear o outro, bloquear quem pensa diferente, você se alimenta e se enfurece, se alimenta de quem pensa igual e você se enfurece com quem pensa diferente. Como resultado, você tem quase sempre um sentimento de julgamento de tudo e qualquer situação e de polarização com base nas emoções. Ora, esse cérebro treinado para agir dessa maneira, ele vai agir da mesma maneira quando ele estiver com um professor, com uma matéria, com um conhecimento, com a escola, né? E aí, o que é possível de você fazer? Internamente, emocionalmente, bloquear aquilo que não lhe agrada, cobrar de todo o seu entorno que lhe satisfaça com base numa emoção impossível de ser atribuída, de fato, e uma incapacidade generalizada, não estou nem falando só dos adolescentes, mas de maneira geral, de lidar com qualquer capacidade de reflexão, que é o trabalho científico, que é o trabalho educativo, que é o trabalho, de fato, que a escola tem que fazer e que a gente quer e que o sujeito precisa, né, para você fazer isso. Tem uma frase do Dostoiévski, que era um cara muito mal-humorado, e eu gosto muito do Dostoiévski, por isso que eu gosto de falar, né, que ele, quando pensou em escrever o adolescente, ele já estava lamentando que não dava para você fazer educação de adolescente na Rússia, porque o sujeito não conseguia ler um livro de 500 páginas, como é que ia aprender sobre a vida, sobre o amor, sabe? Sobre o corpo? Ele disse isso no século XVIII, eu não lembro mais se é 18, 19, desculpe, eu sou ruim de data. Ele disse isso. Então, eu fico imaginando o que ele diria se visse hoje com a situação que a gente está aí, certo? Então, e, de fato, para você viver situações sociais muito complicadas hoje, que é a própria vida, a ideia do amor, a ideia da relação, a ideia da família, a ideia da empregabilidade, você precisa ter capacidade de reflexão grande, né? E você precisa saber lidar com as emoções ou colocar as emoções a serviço desse processo de pensamento. Com isso, você tem barateamento das ideias de pensar. Então, por exemplo, o Brasil tem uma situação complicada, por exemplo, não tem uma situação complicada porque é difícil você gestar orçamento por causa do atual patamar do capitalismo, da concentração de riqueza. O Brasil tem porque tem gente ruim, certo? E funciona. E por isso que, provavelmente, pensamentos assim, muito simplistas e de cunho moral dualistas tem muito impacto com o adolescente, porque resolve e tranquiliza de certa maneira. É muito diferente dizer, temos um problema, é difícil de resolver, que para adolescente, se é o fim da picada, quer dizer, não dá, você diz, não, existe gente ruim, vamos esperar as pessoas melhorarem. Então, esse é um dos impactos, assim, que eu vejo como muito complicado. Agora, para responder a pergunta da primeira colega, que eu peço desculpa, mas eu não tenho o nome, aí eu vou num lance um pouco mais de esperança, né? Existe na sociedade as contradições, e existe na vida, existem as contradições, né? E existem nos adolescentes das periferias uma série de outros fatores também disputando espaço. Eu vou citar alguns desses fatores que são muito perceptíveis, e aí eu vou citar na periferia, porque eu acho que é uma coisa que eu estudei um pouco mais, mas certamente nas outras classes sociais também existe, nos outros grupos sociais também existe, que é, por exemplo, a questão da ancestralidade, né? A questão do pertencimento, a questão dos hábitos, a questão daqueles laços e comunicações que muitas vezes permanecem invisíveis entre os jovens da periferia, que nem a mídia consegue penetrar. Aparece a ideia de cuidado com o outro, que também existe lá.
E essas coisas são muito, de fato, fortes e elas geram tranquilidade na educação do adolescente quando ele as percebe no seu cotidiano. A ideia de coletividade. Então, por que mesmo num lugar de muita inovação, de venda de inovação, as religiosidades continuam muito presentes? Por que aparecem os coletivos para discutir raça, para discutir orientação sexual, para discutir energia, para discutir questão ambiental, nos demais lugares? Porque há uma disputa. Então, e aí eu acho que a gente forma bem o adolescente e dá um sentido mais para a vida, de pertencimento à humanidade, ao planeta, quando ele consegue enxergar nesses lugares um motivo para viver e um motivo de acolhimento, de pertencimento e de força para conseguir algum tipo de significado. E aí o processo educativo tem que passar por aí. E, nesse sentido, os coletivos aqui, os coletivos de todos os lugares, e o trabalho que uma série de escolas faz nesse sentido, a partir da sua sensibilidade de que determinadas ações funcionam bem com adolescentes, são primordiais. É isso. Muito obrigada, José. Queria te agradecer e também ler o comentário do Tarcísio Silva, que está acompanhando a gente aqui no Facebook, que disse muito interessante sua abordagem. Então, obrigada. Obrigado. Passo, então, para o Sérgio Amadeu também responder os comentários. Bom, obrigado pelas questões. Eu vou começar com o que o Luiz traz, que é se a gente vai ser capaz, né? O Luiz Marx questionou se nós seremos capazes de suportar o nível de consumo energético que essas tecnologias exigem e que nós já temos hoje, né? Então, o consumo energético será crescente porque o modelo de negócios da tecnologia da informação, ele depende do armazenamento crescente de dados pessoais. A Amazon não entregará os dados que ela tem do José, nem do Sérgio, para o Facebook, muito menos para a Microsoft. Então, eles coletam dados insistentemente de cada um de nós, de tudo. E cada vez mais dispositivos de coleta de dados estão nas lojas. Estão usando agora neurocientistas para mapear as nossas expressões quando a gente passa por uma estante de produtos. E tudo isso conectado na internet e acumulando dados. Então, a minha identidade é móvel. A minha identidade é móvel para o Facebook, para o Google, para todos eles, para os chineses. Sabe por quê? Porque há 2 anos atrás, eles achavam uma coisa do Sérgio. Hoje, eles acham uma coisa e acrescentaram mais informações ao meu padrão. Então, hoje, talvez eles me conheçam melhor. Eles fazem coisas que a universidade não faz. Eu tenho que passar pelo comitê de ética para fazer agora a pesquisa sociológica. Só que, sabe o que acontece? Quantas pesquisas o Facebook e o Google fazem diariamente sobre os seus usuários e a gente nem fica sabendo? Para modular o comportamento, que é um tema que eu não tenho também tempo de entrar aqui. Mas qual é a minha questão? O mercado de dados não vai parar no estado de São Paulo nos próximos 10 anos. Pode surgir novos mercados sobre ele, sem dúvida surgirão, mas não vai parar. O que eu estou questionando quando eu falo data centers comunitários, data centers federados, quando eu falo de dados coletivos, eu estou questionando o modelo das plataformas. Essa que é a questão. Mas para questionar, não basta ter ideia, precisa ter execução. Ideia, como diria o meu pai, todos temos. Eu quero saber colocar em prática as ideias. Porque qual que é o problema agora? O problema é que ou nós teremos soluções tecnológicas apropriadas pela cidadania, pelas instituições que não são firmas, ou a degradação ambiental só vai aumentar. A prefeitura desculpe-me,
o equivalente a um conselho dirigente da cidade de Amsterdã, no final de 2019, antes de vir a pandemia, tinha proibido a instalação de novos data centers na área de Amsterdã, exatamente porque o impacto ambiental dos data centers já era superior ao da frota automotora. Apesar, reconheço também, como o Luiz reconheceu, que os avanços energéticos são grandes. Mas isso não para, esse mundo não para. Eles têm que coletar dados. O Facebook, em 2016, há muito tempo atrás, tinha um livro de 300 páginas sobre cada usuário, o equivalente a isso. Com 2 laudas cada página de informações sobre cada usuário. Imagine agora. Eles não vão parar de armazenar. Qual é? Então, não é o digital que gera isso. Eu peço... Aí eu quero me contrapor com essa possibilidade, com essa hipótese. Não é o digital, é o dataficado. É o modelo de negócio de dados, e não o digital. Vou dar um exemplo a você. Eu montei o projeto das praças digitais que o Haddad implementou em São Paulo. Tá? Então, o que acontece? Não tinha, para a desgraça da Polícia Federal, não tinha que pedir nem o seu nome para você entrar no começo, quando era o Haddad, você se conectava e acabou. Outra coisa, os roteadores da praça, que são os access point, as antenas, elas têm que guardar uma série de dados do seu celular. Sabe por quê? Porque senão ele não consegue mandar informação para você estar andando na praça, ele precisa te localizar. Ele guarda o seu MAC address, por exemplo, o seu número identificador da placa, etc. Só que nada na tecnologia obriga que aquele access point, aquele roteador, pegue esse dado e envie para o Google, envie para... Nada obriga. Ele pode ter, na hora que chega um dado novo, ele mata o dado velho. Não tem nenhuma obrigação. Quem obriga é o modelo de negócios. É isso que eu estou insistindo aqui. E a minha proposição não tem nada de não considerar a crise ambiental. Ao contrário, a dataficação ensandecida, o crescimento da coleta de dados, a transformação nossa em colônia digital só vai agravar o problema ambiental. Essa é a minha hipótese como resposta à sua questão, que é extremamente fundamental, né? E aí, eu queria dizer ao Zé Correia que, sem dúvida, as universidades, os institutos de pesquisa, mas os movimentos sociais em São Paulo, são os grandes trunfos que a gente tem para criar tecnologias. E com a universidade a gente tem um problema, menos do que com o movimento social, porque a universidade ela é muito ciosa de que ela domina todos os conhecimentos, e nós sabemos que não. Ela tem muito mais conhecimento, mas ela tem um conhecimento específico. Nós precisamos juntar com os outros. E você vai falar isso na FAPESP, porque os caras te põem para correr lá. Não tem essa ideia. Supremacia Borne, parece filme. Então, nós precisamos enfrentar essa questão. Mas a gente tem um posicionamento muito grande, então, e sem dúvida você detectou, talvez você detectou com correção, quando você falou, olha, você quer reduzir a dependência, mas das plataformas, e mais do que reduzir a independência, eu acho que a gente tem que criar tecnologias a partir da nossa realidade cultural. É isso que eu defendi aqui. É mais do que isso. É criar com essas outras possibilidades, com essas outras ideias. A gente não cria essas tecnologias. A gente é refém das tecnologias criadas lá. Como se a gente fosse banana, que a gente não sabe fazer. Eles não sabem fazer nada, eles são usuários. E os caras, quando querem fazer alguma coisa, querem ser usuários de coisas avançadas. Então, eu termino dizendo isso. E aí, eu acho que
a gente pode apostar na soberania digital, na diversidade de visões que a gente tem para construir tecnologias. E a gente tem que apostar muito em combater a alienação tecnológica, principalmente nos educadores, que acham que tecnologia é caneta Bic. E que pode, vamos usar tudo, vamos usar Google Meet, vamos usar, tudo bem, se você não tem outra alternativa, você usa. Mas espera aí, e o caminho de superar esse uso? Nós temos que apostar na nossa... Por exemplo, nós somos um país de racismo estrutural, certo? Como que nós vamos enfrentar isso com as tecnologias que a polícia está pondo na rua aí? Como que nós vamos enfrentar o racismo estrutural? Nas escolas, nas câmaras, nos sistemas, nos bancos de dados, nas estruturas coligadas. Como que a gente vai enfrentar? Isso tudo é um problema nosso, talvez não seja da Finlândia, talvez não seja do Japão, mas é nosso. É nesse sentido que a gente tem peculiaridades que eu diria que eu sou muito otimista quando a gente consegue fazer projetos de tecnologia, projetos que envolvem a comunidade, envolvem os jovens e tal, eles costumam dar certo. Eles costumam ser muito bem sucedidos. Foi o projeto Telecentro de São Paulo, muito bem sucedido. Eu hoje acho que a gente tem que fazer uma junção entre essa cultura nossa, a cultura da periferia, os games, a gente tem que desenvolver games com a nossa cultura. Aí você fala, não, mas isso aí é uma coisa que não tem nada a ver, é uma cultura alienígena. Não é, cultura não tem, cultura se auto-penetra. Mas nós, na nossa periferia, a gente tem coisas fenomenais que poderiam gerar possibilidades tecnológicas incríveis, mas nós não fazemos. Por quê? Porque a gente não tem centros de pensamento e de construção disso aqui. A Califórnia não vai pensar que nem o Jardim Ângela. Não vai. De jeito nenhum. Não vai. Então, é nesse sentido que eu acho centros de robótica, a molecada, ela podia apostar nessas coisas, mas nós precisamos abrir essas perspectivas que já estão lá, na verdade, é meio até bobo falar abrir. A gente precisa começar a colocar recursos para que isso possa acontecer. Não sei se eu respondi, mas eu agradeço muito, anotei, porque são questões que precisam... as hipóteses da resposta são meio provisórias, muito provisórias. Muito obrigada, Sérgio. Eu queria agradecer muito a participação de vocês dois. Foi incrível poder participar aqui com vocês, aprender muita coisa. Queria agradecer também todo mundo que participou com a gente ao vivo aqui no Facebook e avisar vocês que esse encontro fica salvo aqui na página da Ação Educativa. Então, se vocês quiserem reassistir depois, compartilhar e, enfim, também interagir com as pessoas nos comentários, fiquem à vontade. Queria agradecer também todo mundo que participou com a gente nessa jornada de seminários, né? A gente vai continuar com o projeto aqui no Coletivo 660 ao longo do ano, então nos veremos novamente aí em novos seminários, publicações, materiais digitais, estaremos por aqui. Muito obrigada por tudo, então, e até os próximos.